Vocês lembram daquela música do... Vamos acordar... Eu sou cantando... Rapaz, eu cantando eu sou um terrível, péssimo. Não, melhor nem cantar, mas sabe... Não, né? Mas sabe aquela música é o Léo Santana, né? Vamos acordar... É Luan Santana, é. Eu sei tudo de música, sei tudo de mata. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Mas se você é apresentador, tá maluco? Não tô maluco. Deixa eu falar um negócio pra você. Você tá lá no teu condomínio tranquilamente, quando de repente o som da madrugada ou a qualquer momento... Tem um dedo nervoso aí hoje que você não sossega, né? Você é igual formigas. Eu não seguro o dedo. Espera um pouquinho, filho. Tá dando choque nele. Então você tá lá no teu prédio, de repente começa aquele... Aí começa aquele som, né? Da música, sabe? Aquele negócio de namorar mais alto. Enfim. E tem uma turma que tá muito sem noção, mas é aquela negócio... Sabe, antigamente o negócio era... Agora tem uma galera que tá querendo... Plateia, é tipo isso. Morar num apartamento não é uma tarefa fácil para quem precisa de privacidade. Às vezes, o cara bate uma panela em casa, tu já tá ouvindo, né? Dependendo da descarga, você ouve o barulho que o cara foi no banheiro hoje, né? Quando então você... Sabe a turma que adora um salto alto e você tá aqui... Aquela barulhada toda, enfim. Ou então que tá varrendo e batendo com a vassoura no canto da parede já incomoda. Você imagina namorar em som alto, em alto volume. A liberdade não é a mesma coisa do que você tá na tua casa. Você tá vivendo em comunidade ali, dentro de um condomínio. E tem gente que acaba incomodada com qualquer barulho, né? Às vezes que você faz até sem perceber que você tá fazendo, como eu falei, por exemplo, de bater uma panela. Quando o assunto é barulho, os ruídos amorosos produzidos na vizinhança são mais comuns do que se imagina. Aqui em São Paulo, ruídos íntimos, adorei essa expressão, ruídos íntimos de um casal vem tirando o sossego dos moradores de um condomínio. Eu tô falando sério, o flagrante aqui na Jovem Pan foi até lá para ver o que tá acontecendo nesse condomínio onde os gatos fazem barulho. Não fui não. Quem foi? Foi a Aninha Furacão. Roda aí. Mais respeito! Olha a hora da madrugada! Tenho criança dormindo comigo que tá escutando vocês? A situação um tanto delicada e inusitada da WT acontece aqui nesse prédio da Zona Norte da capital paulista. Sem pedir licença, um momento íntimo de um casal invade a casa dos vizinhos entre 3 e 4 horas da manhã, por pelo menos 4 vezes por semana, no mínimo. A reclamação é unânime, com barulho sexual que ecoa por todo o condomínio. Todos eles já fizeram suas reclamações e o flagrante Jovem Pan veio até aqui para ouvir de perto todos esses moradores que estão indignados e que perderam a paz por conta desse casal. Quando se reúnem para conversar, o assunto do grupo de moradoras é só um. Há um casal que não se comporta adequadamente na madrugada. A gente começa a escutar uns gemidos, umas coisas assim que a gente, supõe. Um sexo animal, porque fica um barulho muito desconfortável, é desagradável. Para a dona Neide, até falar sobre o assunto ainda era considerado um tabu. Porque é uma coisa que não se fala muito, né? Mas eu acabei sabendo que não é só eu que estou ouvindo. E não é só a dona Neide mesmo. Nem as crianças são poupadas. O barulho vem pelo quarto do meu filho. O quarto do meu filho é o que dá no meio do corredor dos 2 prédios, é por onde escuta, né? Por onde entra esse áudio. Eu vou falar pro meu filho que a vizinha tá com dor, tá gemendo. E quando o sono é interrompido pelo barulho sexual, cada um reage de uma forma. A primeira coisa que eu faço é eu abro a janela, escancaro e falo: gente, dá pra parar com isso? Dá uma maneirada. A gente não precisa participar. Sei que é gostoso, mas olha o horário, a gente precisa trabalhar no dia seguinte. E fico procurando de qual andar vem o som. E confunde mesmo? E confunde. Por isso que são 120 apartamentos, então não consigo definir.
de onde vem. Apesar do assunto ter se tornado público entre os moradores do condomínio, a identidade do casal ainda é um mistério. Já tentei olhar para ver quando termina, se vai ligar a luz do banheiro para você descobrir qual é. Pelo jeito termina e desmaia, porque nem luzes acende. Realmente passa do limite a ponto da gente, do grupo do condomínio, perguntar: gente, vocês estão escutando a mesma coisa que eu? O prédio inteiro está sabendo, acorda o prédio todo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Ai, rapaz, tem coisas que a gente nem imagina, né? Que pode parar na justiça. O que você faria numa situação dessa? Agora, sem brincadeira, imagina. Teu filho tá ouvindo, você vai falar, foi o que a menina falou, olha, vou falar que a moça tá passando mal. É muito difícil. E viver em sociedade, às vezes é muito complicado. É para isso que a gente tem alguns mecanismos, né? E para entender o que fazer numa situação dessa, eu gostaria de chamar o especialista Diego Amaral, que é advogado especializado em direito imobiliário e civil. Bom, Diego, você está me ouvindo bem? William Travassos falando. Olá, William. Rapaz, satisfação falar contigo. Eu não estou te ouvindo. Vamos ligar o microfone dele que eu não estou conseguindo ouvir aqui. Conseguiu, Diego? Vamos testar aí de novo o áudio. Olá. Agora sim, agora eu estou te ouvindo. E aí, o que eu faço? Eu estou no prédio, o casal começou a namorar, está namorando 3, 4 vezes por semana, está incomodando os vizinhos. O que esses moradores podem fazer? Dentro da lei, tem alguma coisa que você pode chegar lá e notificar, por exemplo, o proprietário do imóvel e falar assim, o senhor está incomodando? Qual seria o termo jurídico correto para poder abordar uma situação dessa? William, prazer falar com você primeiramente, e com todos os telespectadores do programa. Tem muitas coisas que podem ser feitas, não apenas a notificação. A notificação é um primeiro passo a ser exercido pelo próprio condomínio, através do seu síndico, né? Todos os condomínios têm ali a sua convenção condominial, o seu regimento interno, que proíbem barulhos de determinadas horas até o início da manhã. Existe no direito condominial, William, de forma geral, a gente brinca que tem a regra dos 3 S's. Tudo que perturba a segurança, saúde ou sossego de determinado condomínio é passível de uma infração, muitas vezes civil ou até penal, ou até criminal. O artigo 42 da Lei de Contravenções Penais estabelece que importunar o sossego de outro ou mesmo o trabalho, é algo que determina ali uma detenção mínima possível de ser aplicada ao cidadão que perturba o sossego do outro. É aquela famosa frase, né? A minha liberdade termina onde começa a do meu vizinho. E dentro do direito condominial, do direito de vizinhança, todos esses imbuídos, né, embutidos no rol do direito civil brasileiro, a gente tem várias situações que podem ser realizadas, né, atos que podem ser praticados caso aconteçam situações como essa, que num primeiro momento pode parecer uma brincadeira, o pessoal comenta achando até algo engraçado, mas com o passar do tempo passa, né, realmente a se tornar uma verdadeira tortura para quem está vivendo naquele ambiente, que tem que trabalhar no outro dia, que tem crianças ouvindo e que, como bem colocado na reportagem, não precisa participar daquele ato como ouvinte em relação aos vizinhos. Mas a pessoa não pode alegar que isso é uma coisa natural do ser humano? William, a gente tem previsto na Constituição Federal o direito de propriedade, inclusive o direito de inviolabilidade da propriedade. Então, muitas pessoas têm na cabeça que pelo fato de estarem na sua propriedade privada, podem fazer o que quiser. Não é bem assim.
podem sim fazer o que quiser, desde que não perturbem o seu vizinho de alguma forma, causando insegurança, causando um transtorno à saúde, por exemplo, animais, pets que não são vacinados. A pessoa não pode manter dentro do seu apartamento um animal que causa uma insegurança para os seus vizinhos, ou mesmo uma perturbação ao sossego, como analisado no presente caso. Então, a pessoa, tudo bem, pode ser algo instinto do ser humano, mas precisa se controlar. Nem todo mundo que tem determinada dor sai gritando pela rua, ou, neste caso, com uma situação sexual de um determinado casal, precisa extrapolar nos barulhos realizados de forma a constranger os vizinhos daquele determinado condomínio. Agora, Diego, na verdade, como você falou, as pessoas às vezes acham graça, até brinquei aqui no início, né? Isso acaba trazendo uma curiosidade, né? Mas isso não é uma coisa tão difícil de acontecer. E cada vez mais, eu não sei se é uma percepção minha, a gente observa esse tipo de comportamento, dessa coisa do exibicionismo, do voyeur, enfim, das pessoas que têm até prazer em saber que o outro está ouvindo. E aí eu pergunto ao senhor, dentro da justiça, nós temos muitos casos, por exemplo, de reclamações iguais a essa que nós ouvimos agora aqui, no flagrante? Por incrível que pareça, William, há muitos casos de reclamações de vizinhos. Não necessariamente por este motivo, mas como você colocou no início da reportagem, por barulho de saltos, barulho de pets, animais que latem a noite inteira, pessoas que começam, crianças que brincam com bola meia-noite, 1h da manhã, e essa bola fica batendo e incomodando o vizinho de baixo, ou mesmo atos sexuais que extrapolam no barulho em relação ao casal. Tudo isso está previsto dentro do direito de vizinhança e cabe, no primeiro momento, claro, ao ser identificado, a notificação dos vizinhos de forma a pararem com aquele constrangimento que estão causando, sob pena de multa em relação, por parte do condomínio em face dessas pessoas, podendo chegar até uma possível exclusão do condomínio. Então, mas vamos lá. No caso desse condomínio, e aí vem um problema, porque quando você, não sei se o senhor prestou atenção ali na reportagem, num detalhe que faz toda a diferença. Ninguém sabe de onde vem esse som. Então, sei lá, eu tenho 14 andares lá, pode ser do primeiro, do 14º, do 9º, do 7º, não tem a menor noção. Como é que o síndico vai fazer? Será que o síndico vai ter que ir de importa em importa para poder saber, não, é o apartamento número tal que está fazendo esse tipo de coisa? E a partir do momento que o síndico identifica, olha, o som está partindo do apartamento X, aí eu vou notificar esse apartamento X, o síndico, por exemplo, não pode ser responsabilizado, acredito que ele é a pessoa autorizada a fazer essa notificação, mas ele também não pode ser interpretado como invasão de privacidade ou por estar se metendo na vida do casal. Ótimo, William. Excelente colocação. O que acontece? Realmente não se sabe aí quem são os vizinhos que estão cometendo esses barulhos. O que se sugere nesses casos é uma campanha, são campanhas educativas por parte do condomínio, com informativos pregados nos elevadores, nas áreas comuns, em relação ao barulho, para que isso pare de alguma forma e as pessoas, naturalmente, com bom senso, se toquem em relação a essa situação. Não pode se acusar ninguém sem provas ou sem saber que, de fato, é aquele apartamento, são aqueles vizinhos que estão cometendo esse barulho. Se não cessar, caberá ao síndico, como responsável, como guardião do edifício, do condomínio, tentar identificar quem são as pessoas que estão cometendo, qual é o apartamento que está emitindo sons de maneira a perturbar todo o condomínio e notificar realmente esses vizinhos. Não seria uma invasão de privacidade, porque como eu falei aqui, cabe ao síndico esse dever de zelar pelo sossego, segurança e saúde dos condôminos de forma geral. O síndico tem até liberdade,
pela legislação de, em determinadas situações extremas, até invadir uma privacidade. Se tem um apartamento ali que está inundando, que está pegando fogo e não tem ninguém, o síndico pode fazer isso e não seria de forma nenhuma uma invasão de privacidade. Quem dirá uma notificação onde ele está tomando as iniciativas exatamente para proteger ali o sossego das pessoas. Eu diria até mais, William, cabe por parte, após a identificação, daqueles moradores que se sentiram prejudicados, que eventualmente perderam dias de trabalho, caso seja comprovado, inclusive a ação de perdas e danos em face desses vizinhos. Perdas e danos aí na esfera da indenização por dano moral. Algo pode ter sido atrapalhado, um determinado morador pode ter perdido uma reunião importante. Claro que isso tudo depende de provas, mas só para você ter ideia da esfera que isso pode tomar, né? Tanto na esfera criminal e principalmente na esfera civil. Mas sim, sempre caberá ao síndico resguardar o sossego, segurança e saúde dos condôminos do edifício que ele lidera. Doutor, então o meu direito ele termina quando começa o direito do outro? Exatamente, eu até mudaria a palavra. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então fique aqui a recomendação para a gente tentar, através do bom senso, né? Como o senhor mesmo trouxe como sugestão, de uma campanha dentro desse condomínio pedindo a conscientização do casal, falando, gente, vamos namorar mais baixinho, não precisa fazer, né? Quer namorar com mais barulho? Vai para um lugar apropriado, quer, sei lá. Aí, enfim, é porque a gente não sabe como funciona a mente humana e qual é o grande barato desse casal. Mas fato é que para evitar um problema de uma notificação, de virar um caso de justiça, que acredito eu que seria muito constrangedor, não só para o casal, mas para todos aqueles que moram no prédio, para que a turma diminuir o volume, né, na hora do momento íntimo dos senhores. Se os senhores têm, se a pessoa tem, de repente, a vontade de fazer um barulho maior, vai procurar um lugar adequado, porque aí no prédio está tirando o sono da turma. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no Flagrante. Eu acho que é importante a gente levantar esses temas, porque essa história de barulho em condomínio, seja da turma namorando, ou varrendo, ou andando de salto, ou cachorro latindo, é um problema que traz muitos casos desses casos vão parar na justiça e a gente acaba sobrecarregando o judiciário e nós poderíamos resolver esses problemas, às vezes, com um simples entendimento ou simples desejo de não perturbar o outro ou de evitar qualquer tipo de coisa. Perfeito, é exatamente isso, William. Você falou tudo. O bom senso deve prevalecer para quem vive em coletividade. E o condomínio é uma vivência em coletividade, né? O próprio nome já diz, as pessoas vivem em condomínio. Então, se não quer ter esse tipo de incômodo, né, que mude para uma casa, naturalmente pode até acontecer ainda, que mude para uma chácara, para uma fazenda, cada vez se isolando mais em relação aos barulhos que querem emitir aí na madrugada ou em qualquer outra situação. O advogado especialista em direito imobiliário e civil, Diego Amaral. Diego, obrigado pelo bate-papo. Ótima tarde, ótima noite para o senhor aí, tá bom? Forte abraço. E pra nós. Valeu. Agora vem aqui é rapidinho, é só um papo, só vou dar uma papo. Rapaziada. Mais baixinho aí, né? Para no pé do vidro. Porque, senão você sabe, né? A fiscal da sapecada vai aí de novo. Meu Deus do céu.